Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Graça e paz da parte do Senhor. Que bom, que alegria, que bom que você está aqui conosco hoje, nesse domingo, dia do Senhor. Domingo especial, nesse culto de agora, 19 horas, culto de louvor, de adoração, culto de pregação da Palavra de Deus. É uma alegria enorme ter você aqui no canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Que bom, eu espero que você continue conosco até o final desse canal. Nós teremos até o final do culto, nós teremos aí já a equipe de louvor, teremos também a pregação da Palavra de Deus, e para nós uma alegria imensa tê-los aqui. Obrigado pela sua companhia, que bom. Eu espero que essa palavra de hoje, espero que esse culto que iremos prestar ao Senhor chegue de fato ao trono do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Nós teremos, portanto, nesse momento nós vamos passar para a equipe de louvor, onde eles estarão louvando a Deus, trazendo uma música de adoração, de louvor ao nosso Deus. E você não sai daí, prepare já a sua Bíblia, chame lá a esposa, os filhos, prepare aí todo esse ambiente de culto, mesmo aí na sua casa, é momento de culto, conectados, nós juntos, eu e você, e a Igreja do Senhor, na sua casa. Em nome de Jesus, a equipe de louvor está com a palavra. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Que bom, louvado seja Deus. Depois da equipe de louvor, que alegria nós retornarmos. Que bom que você está aí. Tá bom, queridos? Eu espero que você possa divulgar este canal e divulgar também esse vídeo, para que outras pessoas, esta palavra que vai ser ministrada, para que outras pessoas também tenham acesso aí na palavra de Deus. Nós vamos ler um texto, eu quero convidá-lo e convidá-la, por gentileza. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, buscasse esse momento. Está aí com você? Por favor. Hoje pela manhã nós tivemos a presença do reverendo Fábio, foi uma alegria enorme naquele culto especial de manhã. Tivemos também a nossa irmã Juliele. Nós queremos aqui cumprimentar também a nossa congregação que está conosco. Você que está aí em toda a parte do país, do Brasil, em qualquer cidade aí, assistindo a gente, em Portugal também. Enfim, muita gente conectado com este canal, e para nós é uma alegria especial. Abra sua Bíblia no livro de Números, por gentileza. Está lá, portanto, no livro do Pentateuco, o livro da Lei, Gênesis, Êxodo
Levíticos, Números. É o quarto livro. Por favor, abra sua Bíblia. Ele faz parte do livro da lei, capítulo 13. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Eu quero convidá-los que abram sua Bíblia. Números 13, de 1 a 3. Depois nós vamos dar um salto lá para o verso 25 e aí até o final do capítulo, no verso de número 33. Combinado? Encontraram? Aqueles que de fato encontraram, digam amém. Amém. Beleza. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Se você pegar, você vai ver a lista a partir, portanto, do verso de número 4, se você quiser ler esse texto todo. No final do culto, você pode fazer isso na sua casa. Agora vamos para o verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Vamos orar? Meu assunto nesta noite é complexo de gafanhoto. Complexo de gafanhoto. Oremos. Pai, dá-nos a graça, ó Deus, de entender a Tua palavra nesta noite. Dá-nos a graça, Deus, de sermos somente fiéis ao texto sagrado. Usa-me como instrumento, como um canal, para que esta palavra, Deus, possa achar e encontrar este coração aflito, dolorido, machucado, temeroso. Enfim, que haja paz e que a Tua palavra traga cura nesta noite para esse coração e para o meu coração. Fale profundamente a esta casa, a esta família. Fale profundamente a este agora, que está com o seu aparelho, seu tablet, com o seu celular, aquele que está com o aparelho de TV, enfim, aqueles que estão agora conectados, ó Deus. Fale profundamente a este coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Complexo de gafanhoto. Bom, desordens de personalidade tornaram-se
um fato da vida. A grande verdade é que todos, cristãos e não cristãos, parece ter um ou outro tipo ou outro complexo. É notório isso. Alguns de nós, por exemplo, somos introvertidos, outros extrovertidos. Ainda outros podem sofrer de paranoia ou esquizofrenia. Entretanto, há um complexo que pode ser o mais prevalente de todos. Esse tema que eu dei para o meu sermão nesta noite. O complexo de gafanhoto. Nenhuma outra desordem pode paralisar tanto o nosso caminhar com Deus. O texto, queridos, que nós acabamos de ler, o texto lido da palavra de Deus, que nós lemos aqui, texto da palavra de Deus, nos diz, meus amados irmãos, que 12 espias israelitas, eles foram enviados à terra de Canaã para extrair informações que pudesse ajudar no planejamento da conquista daquela terra. Essa missão especial de espias, nos diz a palavra de Deus, conforme nós lemos, ela passou 40 dias. Verso 25, ao cabo de 40 dias, eles voltaram. Então eles tiveram 40 dias trabalhando, mapeando a posição de cada grupo étnico, conforme os versos 29, nós vamos ver os grupos, o grupo étnico ali, vendo, portanto, os pontos fortes e os pontos fracos de cada área da terra. Só que com detalhe, quando retornaram, porém, o relatório que deram foi desanimador. Olha os versos 27, por favor, e 28 na sua Bíblia, Bíblia aberta. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. No verso 36, no verso 33, disseram ainda: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ou seja, o grupo que voltou para casa, o grupo voltou para casa vitimado pelo que alguém chamou de complexo de gafanhoto. Os 10 espiões foram contaminados por um tipo grave de complexo de gafanhoto e o vírus então espalhou-se pela multidão toda. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite com muito carinho, com muito amor. Eu quero convidar você a entender e a evitar, a entender o que é de fato o complexo de gafanhoto e a evitar isso na sua vida e na minha vida. Esse é meu objetivo nesta noite para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Então vamos entender. A primeira coisa, o complexo de gafanhoto existe quando ignoramos a força que temos. O complexo de gafanhoto existe quando ignoramos a força que temos. Volte, por favor, no capítulo 13, nós estamos estudando, em Números 13, versículo 31, nós somos informados, os espias pessimistas, eles dizem categoricamente, olha o que eles disseram, por favor: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Eles possuem uma paupérrima autoimagem diante daquele povo. Veem o mundo como os óculos da covardia,
O complexo de gafanhoto também assalta cristãos, meus amados irmãos. E quando que de fato o complexo de gafanhoto assalta também os cristãos? Exatamente, meus amados irmãos, quando fixamos os olhos em nossas limitações, em vez de os fixar nas possibilidades de Deus. De Deus. Uma das táticas do diabo contra nós, às vezes, é sussurrar-nos. Olhe para você aí pregando. Quem é você? Quem é você? E você aí cantando? Eu conheço a sua vida. Você é um fracasso. E a gente treme da cabeça aos pés, esquecendo-se de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme Paulo escreveu aos Romanos, do capítulo 8, versículo 1. Então, irmãos e irmãs, como cristãos, devemos ver a nós mesmos em Cristo como perdoados, aceitos, elevados e vitoriosos, porque a palavra de Deus nos diz que somos mais que vencedores. Só que em vez disso, enxergamos gigantes a nos possuir, conforme o verso 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Os pessimistas se apavoram com as experiências dos outros. Há uma razão para isso. Justamente eles se desesperam diante da aparente grandeza dos outros, meus queridos. É como se dissessem: nós somos um país de Davis e eles um país de Golias. Então, amados irmãos, não olhemos para a aparência dos inimigos, nem para a magreza dos nossos músculos, viu, amados irmãos e irmãs? Olhemos para onde, pastor? Olhemos para o nosso general. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é forte como ninguém mais, meu irmão e minha irmã. Bendito seja o nome do Senhor. Guarde isto, por favor. Não há poder no mundo que rivalize com o de Deus, porque Deus é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos nesta noite que o complexo de gafanhoto existe quando ignoramos a força que temos. Vamos para a segunda? Vamos. O complexo de gafanhoto existe quando ignoramos os atos de Deus na história. Além da histeria, o povo foi atacado também de amnésia coletiva. Será possível que ninguém se lembre do Mar Vermelho aberto? Todos esqueceram que viram os cadáveres do Egito boiando na praia do mar do outro lado. Esqueceram o maná, esqueceram a água que Deus tirou de pedra. O filósofo espanhol Jorge Santayana, ele disse que quem desconhece os erros da história corre o risco de os repetir. O mesmo acontece com os cristãos que ignoram quem Deus é e o que Ele tem feito e o que Ele já fez no passado. Se Ele já fez, a palavra de Deus nos diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E quando você esquece de fato ou ignora quem Deus é, você acaba se tornando o quê? Reféns da depressão, marionetes nas mãos da melancolia e até mesmo, meu amado e querido irmão candidatos ao suicídio.
E isso é sério. Talvez você se pergunte, por que temos que ler a Bíblia? Ler a Bíblia, ler a Bíblia. O pastor está sempre comentando, leia em Bíblia, leia em Bíblia, leia em Bíblia. Parte da resposta está aqui. Nela vemos de fato o que Deus fez. E isso, meus amados irmãos, é fundamental para levantar o nosso ânimo e nos livrar do complexo de gafanhotos. Então vimos que o complexo de gafanhoto existe quando ignoramos a força que temos. O complexo de gafanhoto existe quando ignoramos os atos de Deus na história. Esquecemos de olhar para trás, esquecemos de olhar para o passado, aquilo que Deus já fez na minha vida e na sua vida e é capaz de fazer hoje também, meu irmão, na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim, o complexo de gafanhoto existe quando nos esquecemos que Deus está conosco. Quando os pessimistas dão o seu deprimente relatório, os resultados práticos são inconcebíveis para um povo que se chama de Deus. Olha por favor comigo. O relatório dos pessimistas deu lugar a uma histeria coletiva, em primeiro lugar. Vamos para o capítulo 14. Do capítulo 13 você vai para o 14, obviamente, um capítulo à sua frente. Verso 1. Então, diz o texto, então, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta e o povo chorou naquela noite. Então, toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Desespero democratizado, pânico público, miséria em massa. Nada pior para uma multidão do que isso. Ela é capaz de fazer coisas incríveis. Se recorda, se você consegue acompanhar a história, como fez na França, em 1789, com a chamada Revolução Francesa. Como fez em Berlim, a 9 de novembro de 1989, quando a multidão subiu com martelos e paus e destruiu o muro que dividia as duas Alemanhas e os dois principais blocos políticos do mundo. O relatório dos pessimistas deu lugar a uma histeria coletiva. Segunda coisa que vemos, que o relatório dos pessimistas provocou de novo crítica à liderança de Moisés. Olha o verso 2, por favor, ainda no capítulo 14. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Diz o texto, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, aí no verso de número 2. A temperatura dessa murmuração pode ser medida até mesmo mais à frente. Se você olhar no verso 10, diz assim: mas toda a congregação disse que fossem os líderes apedrejados. Verso 10 na sua Bíblia está escrito assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Amados irmãos, a liderança de Moisés está novamente em crise. Eu não conheço um líder, nenhum, que não enfrente desafios à sua liderança, se não sempre, pelo menos de vez em quando. Tanto no plano da política, como no da profissão, ou ainda no da igreja, líder sempre é alvo de crítica ou de pedras. Olha aqui para mim, por favor. Se você não gosta de críticas,
não aceite liderança alguma. Fique quieto na sua redoma, afunde-se cada vez mais na sua caverna protetora. Mas se Deus chamou você para liderar um grupo ou um projeto, saia em nome dele e vá em frente no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus estará com você. É por isso que quando Deus chama alguém para ser parceiro dele, a primeira coisa que ele diz é: não temas, eu sou contigo. O relatório dos pessimistas deu lugar à histeria coletiva. O relatório dos pessimistas provocou de novo crítica à liderança de Moisés. E ainda, em terceiro lugar, o relatório dos pessimistas provocou perda de perspectiva do futuro. Olhe comigo o verso de número 4. Olha o que eles disseram. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Na outra tradução diz: constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. O verso de número 4. O complexo de gafanhoto, quando ataca, faz com que queiramos voltar ao passado, viver no pretérito, viver de imagens de arquivo, folheando lacrimosamente álbuns de fotografias e resmungando: ah, como era verde o vale do Rio Nilo! Como eram engraçadinhos os crocodilos do Egito! A escravidão não era tão má assim. Com tanto futuro a percorrer, meus amados e queridos irmãos e irmãs, os pessimistas preferem encarar ou encalhar no passado. Que pena. Que pena. Eu quero terminar concluindo. Diante dessa crise, Moisés diz ao povo, no verso de número 9 do capítulo 14, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Na verdade, toda aquela reação do povo era manifestação da sua incredulidade. Manifestação da sua incredulidade. O povo não confiava em Deus. E Deus já havia dito sobre os cananeus. Se nós olharmos no livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, você pode abrir comigo, no capítulo de número 23, rapidinho, no verso 30. O povo não confiava em Deus e Deus já havia dito sobre os cananeus: pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Ao escrever as suas memórias, Moisés exortou o povo a lutar, pondo os olhos em Deus. Ele disse, aqui em Deuteronômio, depois de Números vem Deuteronômio, no capítulo de número 3, versículo 22, se você puder abrir comigo, por favor: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós, bendito seja o nome do Senhor. Deveríamos estar sempre preocupados em saber se o Senhor está do nosso lado, ou se estamos do lado de Deus, porque o resto é vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, sem essa de gafanhoto, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de desespero, nesse tempo de alarme, nesse tempo de desemprego, nesse tempo de recessão, nesse tempo de crise, chega sem essa de gafanhoto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque você é um protegido daquele que é o leão da tribo de Judá, o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tome posse, creia nisso.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E tome posse para a glória dele. Você é um vencedor. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nada de complexo de gafanhoto, de se ver como um gafanhotozinho pequenininho, algo minúsculo. Não, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso e é Ele que rege a história, é Ele que está na história, é Ele que está acima de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos mais que vencedores. Ainda se não for aqui, nós temos algo, meu amado irmão e irmã, preparado para nós na eternidade, porque é na presença do Senhor. E na presença do Senhor não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor, não haverá crise, porque as primeiras coisas se passaram. Bendito seja o nome do Senhor. Na eternidade nunca mais. Então para quê? Ficar abatido, triste, cabisbaixo, derrotado, murmurando, olhando para o passado? Olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Essa palavra para você. Nada de complexo de gafanhoto, meu irmão. Você é um vencedor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe,
por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Depois da equipe de louvor, nós louvamos a Deus. Que bom, bendito seja Deus. Nós estamos chegando ao final deste culto de adoração, de louvor e de pregação da palavra de Deus. Eu quero convidá-lo e quero convidá-la também. Nós estaremos orando nesse momento, suplicando de Deus a graça sobre a sua vida. Você que está deprimido, está para baixo, está temeroso, está com medo, está aflito, está desesperado, não consegue olhar mais, não vê perspectivas, não consegue olhar para o futuro. Saiba disso em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é o Deus que governa todas as coisas. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Coloque-se diante do Senhor, curvemos-nos em oração nesse instante, clamando a Deus pela sua vida e pela minha vida. E fale com Deus para tirar todo esse complexo de gafanhoto da sua vida, de te ver como um derrotado, uma derrotada. Não, em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. Pai, visita essa casa, visita este irmão e esta irmã que está sendo, Deus, machucado, ferido, que está sendo, Deus, achatado pelas crises, pelas provações, pelas perturbações, por aquilo, Deus, que a incomoda, que a perturba, que a entristece, que a faz diminuir, que a sente a si mesmo, como o Pai, os espias se sentiram, Pai, diante daquela terra, olhando para eles e viram gigantes, ó Deus, e se colocaram como gafanhotos tão pequenos. Pai, nós somos mais que vencedores no Teu nome. No Teu nome nós somos vitoriosos. No Teu nome nós já vencemos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Pai, visita este irmão. Coloque no coração dele, Deus, ânimo, vida, perspectivas. No casamento dele, na empresa dele, na família dele, no lar dele. Deus, nos estudos, no namoro, no noivado. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, ser de fato o orientador desta família, ser o provedor desta família, ser o alicerce desta família, seja o bálsamo desta família, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Pai, a nossa oração, na certeza de que o Senhor fará por nós, porque sempre o Senhor faz infinitamente mais do que tudo
o que pedimos ou pensamos de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitíssimo obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que temos de falar do amor do Senhor, da graça do Senhor, de levar a tua palavra àqueles que estão feridos, abatidos, estão com complexo, Deus, na alma. Visita esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Recebam a bênção, queridos, que a graça do Senhor Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, te fazendo vitorioso, porque você é um vitorioso em Cristo Jesus. Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Toma posse. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você hoje e para todo sempre. Amém. Que bom, querido, que você ficou até agora neste canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Que bom. Eu quero te convidar no próximo domingo, 9 horas da manhã, novamente aqui. Às 10 horas, EBD Kids. E às 19 horas, se Deus quiser, no próximo domingo, nós estaremos juntos, se o nosso bom Deus assim nos permitir, para prestarmos um culto ao Senhor conectados. Esse canal e você, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Que você tenha uma semana de vitória na sua vida. Uma semana sem crise, sem complexo de gafanhoto. Viu, querido? Uma semana vitoriosa em Cristo Jesus, porque você é um vitorioso. Se você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não é um derrotado, você é um vitorioso, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário tudo para nós, inclusive a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Bom restante de domingo para você. Boa janta, se você vai jantar, se você não vai, não sei. Mas Deus abençoe você, um bom restante de domingo, uma noite abençoada e uma semana abençoadora em nome do Senhor Jesus Cristo. Fui. Tchau.